Ora boas, malta, bem-vindos aqui mais um episódio, tal como prometido, aqui do Pausa Técnica, para falar, mais uma vez, destes playoffs, em que já temos a altura que estamos a gravar sexta-feira, pós-feriado, 1º de maio, já temos então a segunda ronda já concluída do lado oeste, ou seja, a segunda ronda, desculpa, a primeira ronda concluída do lado este, em que já temos, lá está, os dois confrontos já definidos. Já do outro lado, e não temos nenhum confronto definido, porque, pronto, já vamos comentar sobre isso. Sobre o que é que... Embora há uma série que nós já estávamos a ver, já antes de começar, que isto podia ir a jogo 7, não é? Que é dos Denver Nuggets contra os Clippers. Já Foi o a minha outro, pronto, previsão. acho que também, acho que foi geral, sinceramente. Há muita gente que meteu mesmo jogo 7, opá, depois se calhar Clippers ou Nuggets, whatever, mas muita gente que meteu aí jogo 7, ou seja, muita gente estava à espera realmente, ou havia gente que dizia, olha, é jogo 6, mas se calhar pode ir a 7. Ou seja, não foi surpresa nenhuma esta série acabar em 7 jogos. Mas pronto, vamos comentar isso tudo. Primeiro, aqui apresentar as pessoas que estão aqui comigo. Em primeiro lugar, apresentar aqui o meu colega de nível de comunidade da NBA, de fanbase, não é? De clubismo, que é o Pedro Quedas, já veio cá algumas vezes, até nestas questões dos playoffs. Tudo bem, Pedro? Apesar da Tudo ótimo, nossa tudo ótimo. eliminação, mas pronto, é a vida, pá. Sim, não, a esperança não era grande, como eu disse no podcast, desde que se a expectativa não é alta, é mais difícil ficar desiludido. Portanto, foi essencialmente o que aconteceu. Aconteceu o que era suposto. Nós previmos 4-1 e aconteceu 4-1 e foi exatamente o que era suposto acontecer. Exato. Também quem juntou-se a canto connosco é o Gonçalo, não é? Tudo bem, verdade, Gonçalo? Tudo bem, tudo bem. Tive de vir aqui um bocadinho para o quarto do hotel, porque as coisas estão muito animadas, a malta já está a beber, já vi o Caneco a marchar ali pelo menos 5 margaritas, assim à campeão. Lá o Luca a fumar aqueles canhões que foi apanhado no verão, há uns verões atrás. O LeBron desapareceu, para não sei onde é que ele foi. Eu acho que ele ainda está a pensar se é continuar aqui ou não. Não, parece que ele está alucinado, acho. Parece que ele está alucinado. Diz que sim. Aproveitou para. Sim, ao que parece, sim. O Jackson Hayes viu um bocadinho, mas o J.J. Redick colocou logo a seguir o Finney Smith no lugar dele, portanto está a fazer jus ao seu plano de jogo nos playoffs. E cá estamos, pronto, já estamos eliminados. Acho que não é vergonha nenhuma ter sido eliminado para mim, uma das equipas que eu mais tenho gostado de ver a jogar, não só no temporada regular, mas também em contexto de playoffs. E também porque, pronto, gosto sempre de ver o Anthony Edwards a mostrar que, mesmo com tão tenra idade, ainda já é o patrão daquilo tudo, como costuma dizer. Mas pronto, mas cá estamos, já estamos completamente relaxados, porque já não tenho aquela pressão de querer ganhar. Quer dizer, queria, mas pronto, não se pode ganhar sempre. Muito bem. Vamos então começar pelo lado oeste, como eu disse, já está definido aqui as séries, que vamos ter então Cavs contra Pacers, que eliminou os Bucks, que já estávamos algo à espera, até que pudesse... Lá está, algo à espera. Já estávamos realmente à espera que acontecesse isso, essa eliminação. Apesar, pronto, neste jogo 5 podíamos ter ali uma espécie de extensão, não é? Podemos ter ali o jogo 6, foi ali bastante emocionante a parte final do jogo e também do prolongamento, e que bela recuperação tivemos dos Pacers, realmente assim, daquelas coisas históricas, vamos dizer assim, principalmente na parte do prolongamento. Recuperaram de 7 pontos de desvantagem e já não sei em quantos segundos era, já não me recordo bem, tinha que andar nem apontei isso, mas realmente aconteceu isso, mas lá está, o que é mais falado, porque foi o lado Big Brother do jogo, foi o pai do Haliburton com os Giannis, mas eu não vou comentar isso, dá grande comentário sobre isso, porque isso não ligo nada a essas coisas, mas pronto, claro, tem aquela opinião de o pai do Haliburton está ali, mas pronto. Whatever. Sobre esse jogo, Gonçalo, passando para ti, nós até lembras que nós no último episódio que gravámos estava a dar o jogo, não é? E até os Bucks estavam a ganhar
estava como, não era uma enorme vantagem, mas tinha uma boa vantagem até, e que houve ali ajustes, não é? Do Bobby Portis, pronto, o Kevin Portis já titular por causa da questão da lesão do Lillard, não é? Mas nesse último jogo realmente tivemos ali Doc Rivers a mudar ali a line-up, que até foi umas boas mudanças, só que chegou ao fim, não deu para ganhar, porque também alguns fatores, também do que eu vi o jogo, houve ali lances livres que eles falharam os Bucks, que pronto, foram determinantes, não é? Mas mesmo assim, foi um belo jogo, não é? De eliminação, em que pronto, os Pacers acabaram por carimbar em casa aqui o apuramento para a segunda ronda, não é? Sim, é verdade. Nós estamos a gravar no último episódio que estava a dar o jogo. Foi curioso porque os ajustes que o Doc Rivers fez, e eu acho que se há coisa que nós podemos concluir no meio disto tudo é que não podemos esperar uma grande criatividade por parte do Doc Rivers para o que quer que seja. E é verdade que inovou um bocadinho porque não colocou o Brook Lopez a titular, o próprio Kyle Kuzma também não foi titular, algo que eu até compreendo porque dar ali um bocadinho mais os minutos ao Kyle Kuzma com a segunda unidade é mais benéfico para ele, na minha opinião. A questão do Brook Lopez ficar de fora, apesar do Brook Lopez já não ser propriamente tão necessário contra um Miles Turner que usam e abusam do pick and pop e tudo mais para obrigar o Brook Lopez a espaçar o campo, a abrir o pintado. Isso está tudo certo, é uma decisão, mas o Brook continua a dar uma boa proteção ao cesto esta que, tirando o próprio Brook Lopez, mais ninguém em Milwaukee a consegue dar, tirando obviamente os Giannis, porque isso são outros fatores. Mas olhando para o leque de postos que os Bucks têm, Bobby Portis não é propriamente um posto, é mais um power forward, digamos assim. Também não é um jogador mais ágil do que o Brook Lopez neste momento, mas não dá a defesa, se calhar, que os Bucks necessitavam no interior. O Jericho Sims é um rapaz alto que tem o mesmo apelido daquele videojogo muito famoso, e tem o primeiro nome correspondente ao apelido de um lutador da AEW. Mas fora isso, é um jogador alto que pouco ou nada consegue acrescentar do ponto de vista defensivo. Portanto, por um lado compreendi, e de facto o arranque foi um bom arranque para os Bucks. Parece-me um bocadinho mais por... Não é tirar mérito aos Bucks, os Bucks fizeram uma boa primeira parte, mas os Pacers entraram muito mal na partida. Deram por completo a bola aos Bucks, cometeram erros muito parvos, não tem mesmo outro nome, na primeira parte desta partida. Quase me apetece dizer que os Pacers eram uma primeira parte de avanço aos Bucks, porque eu acho que os Pacers, em condições normais, e jogando da forma como têm vindo a jogar ao longo desta série, em condições normais, contra este 5 inicial, contra esta equipa dos Bucks, da forma como estava montada, acredito plenamente que conseguiriam vencer a partida sem ter a necessidade de ir a prolongamento. Na segunda parte, os Pacers novamente ajustaram. Não foi propriamente um ajuste por parte do treinador, mas mais uma questão de se ajustarem para ver se organizavam um bocadinho a cabeça, porque estavam ali muito em alvoroço, digamos assim. Tivemos, como tu disseste, temos um Haliburton que teve muitíssimo bem em toda a partida. Teve particularmente aquele lançamento final que foi incrível ver que não houve nenhuma reação má por parte do Rick Carlisle, portanto que estava mesmo estudado para que houvesse a troca do Siakam e que o Giannis acabasse no Haliburton e que o Kevin Porter acabasse depois no Siakam. E depois novamente, aquele crossover foi muito bem feito por parte do Haliburton, teve muitíssimo bem. E pronto, acabaram aqui por vencer esta partida. Acho que acabou por ser algo expectável, sejamos sinceros, porque com a ausência de Damian Lillard, as coisas acabam por ficar um bocadinho mais complicadas para os Bucks, particularmente para os Giannis, porque acabam por ter de estar sozinho contra o mundo, digamos assim. Também destaque para o Gary Trent, para o bom e para o mau, apesar dos seus 33 pontos. Ele cometeu 3 turnovers em toda esta série. Cometeu um turnover no segundo jogo desta série, e os 2 turnovers que cometeu neste jogo foi os que provocaram, pronto, foi os que levaram, digamos assim, à derrota dos Bucks. Foi pena, não é culpa dele, atenção, mas simplesmente
para a próxima não passa as mãos por manteiga, pronto, mete ali alguma fita, alguma super cola, assim, alguma coisa do género. Mas pronto, novamente estes Bucks são uma equipa muito curta, isso já foi demonstrado ao longo de toda esta época. E pronto, acho que Cancún, acho eu, pronto. Para o pai do Haliburton, um grande abraço, e agora fica de greve até os começam o tirarem do castigo. E pronto, e já agora, nenhum adepto deve entrar dentro de campo naquelas condições, seja em que jogo for, seja o pai do Haliburton, seja o pai do árbitro, seja o pai de quem for. Um adepto entrar daquela forma são péssimas condições de segurança e pronto, é o que é. E agora temos contra os Cavs, vai ser uma série gira. Tens o microfone desligado, Sigil. Obrigado, nem tinha reparado nisso. Mas o Gary Trent que realmente teve aquela coisa, mas de resto, este ano 2025, lá está, a segunda metade da época e estes playoffs fizeram com que fosse um jogador até, porque ele vai ser free agent, pode ser um jogador que pode ter ali boas propostas, vamos dizer assim, na casa da mid-level, acho que vai haver, e até se fala muito que até já fiz um vídeo para falar da off-season dos Milwaukee Bucks. De antes falava-se da questão do Brook Lopez, da renovação dele, que seria pela mid-level, porque o Brook Lopez, por acaso, foi uma das desilusões e que realmente a idade pesa, atenção, que é normal, atenção. Essa crítica também fiz, por exemplo, ao Mike Conley, que é outro jogador que também, pronto, os jogadores não podem ser LeBron James, que tem 40 anos e que continua assim a dar, está num nível enorme, não é? Mas pronto, o Gary Trent, que esta série, e mesmo lá está, como disse, a segunda metade desta época, portou-se muito bem e realmente pode garantir um bom contrato nesta off-season. Queres comentar mais alguma coisa aqui desta série que deu pena de ver, lá está, para a questão de quem é fã do Giannis, porque realmente o Giannis fez uma série, se formos ver até pelos números, então, uma statline brutal, não é? Se calhar até a melhor statline dos jogadores da primeira ronda atualmente, não é? Mas que lá está, é tal cena de a equipa que tem o melhor jogador da série tem uma vantagem, mas não é só isso, não é? Sim, e a statline foi muito boa, mas a grande questão que é importante ter em conta é que foi uma statline completamente necessária. Essa é que é a questão, não foi alguém simplesmente a acumular estatísticas. Tudo que o Giannis fez em campo foi absolutamente necessário para os Bucks sobreviverem, ou seja, para não perderem ainda por mais. Porque em tudo o resto estavam, os Pacers estavam mais bem preparados, mais bem rodados, com uma rotação muito melhor, com um estilo de jogo muito mais preparado para o que vinha aí. E pronto, e o Giannis simplesmente é tão bom que quase torna os jogos competitivos só por ele mesmo, e quando tem alguma ajuda vai conseguindo, e foi o que aconteceu quando o Gary Trent começou a acertar os lançamentos. Pronto, isso deu uma boa ajuda, mas pronto, mas o Gary Trent, acho que o legado que deixou, aliás, quem o conhece dos tempos de Toronto, aliás, eu lembro de ver muitos fãs de Toronto a dizer, para quem não se lembrava dele, isto é o Gary Trent. Ele às vezes faz isto de jogo para jogo, às vezes faz no mesmo jogo. E mesmo em Portland também. Não te lembras? Em Portland ali, que quando eu lembro de uma fase quando estava ali o CJ McCollum lesionado, não é? E ele era o parceiro, o crime partner, digamos assim, do Damian Lillard. Também havia jogos assim, que era quando estava como... passa e depois segue-se com jogos absolutamente bizarros, e eu acho que o legado que ele deixa aqui neste jogo foi ter dado uma infeliz inspiração ao, penso que o Beasley do Pistons, que depois acabou por fazer um bocado a mesma coisa no jogo contra os Knicks. Tipo, achei um bocado surreal quando estava a ver, tipo, mas espera lá, mas tipo, como é que duas series acabam exatamente da mesma forma, com os jogadores tão semelhantes, um melhor que o outro, mas tipo, haja galo. Exato. Agora, para esta previsão da Cavs Pacers, vai ser uma série bem engraçada, muito engraçada.
E os Cavs que deram um passeio contra os Miami Heat, não é? Já comentamos aqui neste podcast, eu e o Gonçalo. Agora, passando para ti, Quedas, vai ter um desafio bem complicado. E eu vou dar já aqui a minha previsão. Cavs em 7, sim, porque eu acho que isto vai ser taco a taco, sinceramente. E os Pacers, acho que vão ferir bem algumas fragilidades e debilidades dos Cavs, especialmente aquela defesa de perímetro, em que, como nós sabemos e já comentámos, os Pacers têm um estilo de jogo um bocado diferente, com ataque às vezes que é 5 out, em que o Miles Turner fica na linha de 3 pontos, não há ninguém no ressalto, ou seja, obriga aquelas torres gêmeas, não é? O Evan Mobley já é tal a ter que ficar assim, não é? Tipo, vais tu ou vou eu para ali para a linha, senão só temos ali 3 jogadores ali na zona de perímetro para 5 jogadores de Spacers. E ainda por cima são 5 jogadores que, atenção, Haliburton, Nembhard, mesmo Miles Turner, vamos dizer que é uma espécie de ameaça, não é? Entre aspas, é um jogador que temos de ter um bocado em conta, mas passando para ti, Quedas, achas também a tua previsão é igual à minha, que vai ser taco a taco, ou achas que os Cavs, com o favoritismo que é dado, por motivos, lá está, ter melhor época, se calhar a nível de jogadores de qualidade individual, Donovan Mitchell, Garland, ou seja, tem melhor arsenal, Evan Mobley, isso, achas que vão, não vai ser assim, como eu estou aqui a perspectivar, achas que vai ser também uma tarefa fácil, mas não tão fácil, obviamente, como contra a Miami? O que eu vou dizer agora vai parecer estranho, mas eu acho que os Cavs vão ganhar em 5 e não acho de todo que vai ser fácil. Vai ser aqueles 5 jogos. Ou seja, eu acho que eles vão ganhar em 5, e até porque os Cavs têm estado especialmente bem em casa também, tem sido muito difícil bater em casa este ano, então vejo jogar muito bem em casa e acho que, embora haja essas fragilidades na defesa de perímetro dos Cavs, essas fragilidades são mais visíveis na defesa. São mais visíveis na defesa 1 para 1 em half-court. Aí nota-se mais alguma fragilidade e a nível da altura da defesa. Num jogo mais fast-paced, não se nota tanto essa fragilidade para mim. Porque acho que as duas equipas vão estar a correr que nem umas doidas e não sinto que se vá estar a sentir tanto essa dificuldade. A parte dos Pacers jogarem em 5 out, e sim acho que vai. Eu acho que os Cavs têm momentos. Eles não têm uma defesa consistentemente excelente, mas têm momentos em que conseguem defender muito bem durante um bocado. E como o ataque é muito bom sempre, é um bocadinho o oposto dos Orlando. Né? Tipo, os Cavs atacam sempre muito bem e depois têm momentos de defesa que lhes fazem ter aquelas runs absurdas com que ganham vantagem. Nesse sentido, eu acho que os Pacers, por terem um arsenal de perímetro, e não só nos bases, mas tipo, de um modo geral, vários jogadores capazes de a qualquer momento pegar fogo, destruir na linha de triplo e começar a chover triplos, acho que vai ser um jogo de muitas runs loucas de um lado para o outro. Sim, sim. Mas ainda assim vejo um bocado como a infame que tantas piadas gerou, mas como a infame sweep de Vitórias Moraes, desculpa Gonçalo, dos Lakers contra os Nuggets, em que todos os jogos eram renhidos, mas perdiam sempre. Acho que vai ser muito disto o que vai acontecer. Lembro-me uma história, e este meu amigo não ouve o podcast, portanto não vai ficar a sentir-se mal por eu enxovalhar, porque não acompanho a NBA, não é porque acho que não tenho nada de mal contra vocês, mas eu digo um amigo meu que nós jogávamos ping-pong durante anos e sempre fomos muito equiparados. E houve uma vez em que fomos jogar e jogámos 15 jogos. Em nenhum jogo a diferença de pontos foi maior do que 5. Eu ganhei todos os jogos. Calhou, simplesmente calhou. Mas foi sempre muito renhido, mas eu acabava sempre por ganhar, né, nesse dia. Noutras vezes era eu que ganhava. Eu acho que vai acontecer um bocadinho isto. Acho que vão ser os jogos todos sempre muito apertados, com runs loucas, mas assim, sempre ali vai, não vai. E acho que este ano tenho gostado muito do que tenho visto dos Cavs e acima de tudo também do desbloqueamento. É curioso dizer isto porque ele acabou de ganhou o troféu de jogador defensivo do ano, o Mobley, mas onde eu acho que ele este ano
melhorou o extra foi um certo desbloqueamento ofensivo, ou acima de tudo mais uma clareza de visão do que ele faz no ataque. Ou seja, não, ele agora não é que não possa lançar triplos e lança quando faz sentido e lançamentos mais longos, mas tem uma maior clareza aí para o sexto, já sabe mais o que está a fazer no ataque e isso desbloqueia, porque antes os Cavs eram um perímetro ofensivo incrível com 2 pinos ofensivos que a nível de criação ofensiva não faziam nada. Eram bons a concluir jogadas, mas não faziam mais nada do que isso. Mas defendiam muito bem. Agora, com o Mobley a estar um bocadinho mais móvel, um bocadinho mais agressivo no ataque, já só o Jarrett Allen é que é o jogador que está lá para apanhar lobos. E isso desbloqueia também. Aí foi um trabalho ótimo que eu acho que o Kenny Atkinson fez quando pegou nesta equipa dos Cavs, que foi curiosamente, quase ironicamente, ao desbloquear o Mobley ofensivamente, quase que o soltou e fez desabrochar o jogador e tornou um jogador defensivo ainda melhor. Porque nestas coisas, pronto, o fator anímico também conta. E isto, se não consegues acertar nenhum cesto, chega uma altura em que o jogador desmoraliza. E ele, ao tornar-se um melhor jogador ofensivo, também se tornou um melhor jogador defensivo. E acho que esse melhorar do Mobley é a grande razão. Se fosse os Cavs do ano passado, eu diria Cavs em 7. Com os Cavs este ano, com este Mobley melhor e com a equipa com uma estratégia mais clara de como atacar, e também durante muito tempo, os Cavs eram aquela equipa que tinham bases ótimos, postos ótimos e nada no meio. Tipo, os wings deles eram todos uma desgraça. E agora não são uma desgraça. Nenhum deles é uma estrela, mas a qualquer momento tu pões o Isaac Okoro, estás fixe. Metes o Struz, estás fixe. Metes o DeAndre Hunter, estás fixe. Até metes às vezes o Ty Jerome, que tínhamos falado disso no último podcast, que é um bocadinho maior, até pode jogar a terceira base / small forward, se necessário, se quiseres mais ataque. Estás bem também. E, ou seja, não haver este buraco na rotação que eles antes tinham, porque os bases eram bons, os postos eram bons e os wings eram uma desgraça. A equipa toda está muito mais sólida nesse sentido e por isso é que eu lhes dou a vantagem, digo em 5, embora acho que os jogos vão ser reunidos, na verdade. Sim. Falaste da questão anímica, também acho que podemos ir para outros jogadores dos Cavs, por exemplo o Garland, que acho que esta época ganhou uma nova energia. E, aliás, nós já vimos isso no Garland, que até foi na época que salvo ele foi All-Star, que jogar com alegria isso, e brilho, não é? E ele depois na época passada coisas não correram bem, tanto até na época regular como também nos playoffs, esteve ali, por exemplo, até na série contra nós, não é? Lembras-te que até estava abaixo e escondia-se até um bocado e tinha medo e tinha que ser o Donovan Mitchell até assumir, não é? Em muitos momentos dessa série. Sim, e ele agora... Essa série só foi reunida porque o Garland estava muito em baixo, porque eles no papel tinham uma equipa superior à nossa, pessoalmente naquela fase do nosso desenvolvimento, e acabou por ser muito reunida porque o Garland desapareceu. E este ano o Garland não está a desaparecer e enquanto continuar a não desaparecer, os Cavs vão estar, muito perigosos. Sim, mas eu queria, lá está, a dizer aqui de outros jogadores que realmente... Ty Jerome também, lá está, que já... na altura de quando foi a questão dos prémios, falámos já um bocado dele. Gonçalo, passando para ti, também és dás o favoritismo aos Cavs, ou seja, da mesma opinião que nós, em 5, 6 ou 7 jogos? É assim, um de vocês disse que era em 5, outro disse que era em 7 e eu vou dizer que é em 6. Exato. Só faltava, temos aqui outra pessoa a dizer, não, em 4, em 4. Não, eu estava só a ver porque pronto, o Garland já esteve de fora dos últimos 2 jogos. Vamos ver se ele entretanto regressa para estes jogos a partir de assim, porque parece-me mais que devem tê-lo poupado um bocadinho mais no último jogo contra Miami, porque pronto, não era preciso muito para aquela equipa de Miami. Mas acho que a partir dele é capaz de regressar à equipa, ao 5 inicial. Acho que vai ser em 6. Eu acho que isto vai ser uma série muito importante para o Garland, porque acho que vai ter aqui uma tarefa um bocadinho complicada, porque estamos a falar de uma equipa de Indiana que tanto podes colocar um Nesmith para dar ali um bocadinho mais de fisicalidade, ou colocares um Lambert para dar ali um bocadinho mais de uma defesa um bocadinho mais ágil, que se adapte um bocadinho melhor. Vai depender muito como é que os Pacers olham para o backcourt de Cleveland. Parece-me, acho eu pelo menos, poderemos ter se calhar um jogador um bocadinho mais
mais físico no Garland, tipo o Neesmith, e depois teres um jogador como o Nembhard para acompanhar um bocadinho, tentar acompanhar um bocadinho os movimentos do Donovan Mitchell. Parece que vai mais por aí. Acho que o Siakam vai ter uma vida um bocado complicada, já para não falar no Miles Turner, coitado. Mas é como o Pedro falou, estamos a falar de uma equipa, particularmente acho que mais os Pacers deste ano, propriamente os Cavs. Os Pacers adoram correr e têm um pulmão que aquilo nunca mais acaba, têm cargas e recargas de pilhas de Duracell que aquilo nunca mais acaba. Peço o coelho do anúncio, não quero fazer publicidade. Eles adoram correr de um lado para o outro, não é dizer que os Cavs não têm pulmão para aguentar com isso, porque também têm uma equipa bastante atlética nesse sentido. Mas acho que os Pacers vão tentar acelerar ainda mais o jogo dos Cavs. Era isso um bocadinho a imagem de marca dos Cavs a época passada, com o Bickerstaff. Este ano parece que estão a levar as coisas com um bocadinho mais de calma, ter mais ponderação com a bola na mão. Isso parece-me ter beneficiado a todos, como seria de imaginar. Mas é mais por aí. Acho que nesse sentido acho que vai ser uma série boa, acho que sim. Acho que vamos ter aqui pelo menos 4 jogos bastante competitivos. E acho que Indiana vai acabar depois por conseguir pelo menos levar isto a 6 jogos. E depois vão depois acabar por ser eliminados destes playoffs. Preocupa-me um bocadinho a rotação dos Pacers, porque é uma rotação muitíssimo curta, e eu sei que o McConnell é um base suplente que toda a gente adora, e o Mathurin é um excelente marcador de pontos, mas quando o Mathurin tem a bola nas mãos por mais do que 3 segundos, a bola começa a queimar e começam as más decisões a aparecer. Quando começas a fechar o espaço ao McConnell, também fechas ali um bocadinho a janela de oportunidade para ele. É uma equipa muito curta em comparação com esta equipa dos Cavs, que não tem propriamente também um banco de luxo, mas tem peças no banco que lhes conseguem dar muitas opções. O Pedro falou do Ty Jerome, que é um base que faz ali um bocadinho mais também meio de extremo, tem ali situações que jogam com os 3 ao mesmo tempo. Tens um Dean Wade, tens um Max Strus, tens um Okoro. O Hunter Tens também. uma equipa, o Hunter, exatamente, o Hunter. Tem uma equipa muito, muito boa, uma equipa muito bem conseguida, e acho que com mais ou menos dificuldade vão acabar por conseguir arrumar a Indiana em 6 jogos. Muito bem. Passando para o próximo, lá está os Boston Celtics, que dominam os nossos, o Diogo e o Quedas, Orlando Magic, que vão enfrentar os New York Knicks, que bem, isto lá está. É uma série que lá está, acabou em 6 jogos. Por acaso está entrou dentro da minha previsão, que eu estava à espera que até os Pistons, até eu acho que na altura disse que estava à espera que os Pistons se calhar pudessem fazer ali uma gracinha, e aconteceu, lá estava a vitória no Madison Square Garden. Só que lá está, passando para ti, Quedas, que também acho que eu me lembro também, foste dessa opinião também, que os Pistons fizessem uma gracinha, só que estavam, não tanto a sensação que eles estavam perto de uma graçola, digamos assim, que era tipo, lá está, houve aquelas questões de arbitragem, tal lançamento de Tim Hardaway e não sei o quê, mas e até neste jogo assim também estiveram perto de ganhar outra vez, lá está em casa, e levar isto a jogo 7, ou seja, e depois jogo 7 tudo podia acontecer, como se diz, embora ainda Madison Square Garden, mas os Pistons já ganharam 2 jogos lá, atenção, não esquecer isso, já ganharam 2 jogos nestes playoffs lá, mas não concordas comigo, Pedro, que é os Pistons, a tal expressão que eu falei, fizeram a tal gracinha, que estavam já à espera, mas estava quase a ser uma graçola, não é? Sem dúvida, e eu na altura, a previsão que eu fiz agora para os Pacers contra os Cavs era a previsão que eu tinha feito dos Pistons contra os Knicks. Achava que iam dar muita luta, jogos renhidos, mas que a inexperiência ia se fazer sentir e que iam ser eliminados em 5. Acabaram por ser em 6, e como dizes, podia perfeitamente ter ido a 7. Eu acho que entre a relativa, às vezes, inconsistência dos Knicks, que também têm uma defesa, eles têm um ataque muito bom e uma defesa um bocado frágil, o que leva também tipo, a estes swings grandes. Mas eu acho que os Pistons deram
enorme luta e foram enormemente competitivos, especialmente para uma equipa com tão pouca experiência destes momentos como era, liderada por muitos jogadores que estavam lá pela primeira vez. Acho que eles deram muita luta, jogaram incrivelmente bem e acho que eu dava por mim quase a torcer para que, a sentir que eles mereciam um jogo 7. Tipo, não necessariamente nunca achei que iam passar, mas mereciam um jogo 7. Mas acabaram por ser, pronto, eliminados por uma equipa que simplesmente tem mais armas e que, pronto, para já, mesmo a jogar aqueles saudáveis minutos tipo style, tem-se aguentado nas canetas para já. E é uma equipa que o banco dos Knicks é um bocadinho inconsistente, nunca sabes muito bem o que vais ter dali, entre Mitchell Robinson e Miles McBride, é tudo um bocadinho incerto, mas a verdade é que o que ninguém tira aos Knicks é um 5 titular absolutamente demolidor a nível de ataque. Né? Tipo, e com alguns bons jogadores defensivos lá pelo meio também, para pelo menos dar pelo menos alguma defesa de perímetro aceitável, que os ajude às vezes em alguns grandes momentos. Mas uma equipa com Brunson, Bridges, Hart, Anunoby e Towns é uma equipa que no ataque é brutalmente difícil de parar, e isso, pronto, e os Pistons deram enorme luta, mas pronto, acabaram por quebrar perante esta avalanche constante de ataque dos Knicks, que acabou por quebrá-los mesmo no fim, mas podia perfeitamente ter ido o jogo certo. Yep. Gonçalo, nós já comentámos isso, não é? Já foi na terça-feira, não é? E isto, lá está, os jogos que aconteceu depois da nossa gravação é a continuação que nós, lá está, também pegando as palavras do Quedas, foi isto, os Pistons a dar realmente bastante luta e, claro, a mostrar aquelas questões de inexperiência, pronto, e normal, e por exemplo, pegando neste último jogo, tivemos até questões de azar. Eu lembro do lance livre agora, do Karl Anthony Towns, que falhou, que depois só vai para os Pistons, só que os jogadores dos Pistons caem para o chão, tu vais, agarra a bola, tropeça, ou seja, e perdem a posse de bola. Por acaso depois nesse lance que a posse foi para os Knicks, não resultou nada, porque depois o Azar Thompson, lá está, conseguiu roubar mais uma bola ao Brunson, não é? Fez um belo trabalho defensivo. Mas lá está, a ver estas questões, mesmo lembro do outro lance que o layup do Cade não marcou, o Cade não marcou no layup, houve uma jogada que o Geradora também falhou na finalização. Pronto, lá está, dores de crescimento, é a primeira estadia desta malta, a primeira vez desta malta dos playoffs, mas lá está, caíram, vamos dizer assim, os Pistons caíram, mas caíram realmente, pegando naquela expressão, caíram de pé, completamente, e deram uma bela imagem, foi? Sim, podemos só falar do facto que esta série devia ter ido a 7 jogos, ou vamos só deixar isso passar pelos intervalos da chuva, porque o senhor árbitro, pelo menos admitiram o erro, mas pronto, dá que pensar que aquilo dava 3 lances livres, o jogo estava a um ponto se não apenas. estou a erro, Estava a um ponto apenas. estava a um ponto, E era o time, exatamente. e era o time Hardway a lançar, que costuma, lá está, ser um bom marcador de lance livres. Vamos dizer assim, pelo menos um marcava de certeza. E não é estar a acusar o árbitro de favoritismo, mas eu gostava que fôssemos ver o extrato bancário do senhor na última semana, só para perceber se houve ali alguma entrada de dinheiro assim um bocado fora do normal. Eu estava a brincar. Agora falando não, eu ia dizer assim, entrando em brincadeira, se calhar uns concertos do Madison Square Garden, não é? Ali. Nunca sabe. Ali de James Dolan. Mas agora, fora brincadeiras, sim, foi uma bela série. Eu, curiosamente, tinha os Knicks a ganhar em 6, portanto, acertei por completo, que é muito bom para mim. Mas, foi uma série muito boa. Eu acho que estes Pistons... Eu acho que esta série demonstrou um bocadinho mais aquilo que é os problemas que estes Knicks poderão enfrentar do que propriamente a equipa dos Pistons. Estamos a falar de uma equipa dos Pistons que, em termos de ataque, nós se retirarmos, já tinha falado disso também já há uns tempos no último episódio, nós se retirarmos o Tim Hardaway e o Malik Beasley desta equação, deste 5 inicial dos Pistons,
estamos a falar de uma equipa cujo lançamento exterior não é uma grande ameaça. Quando tens dois jogadores que são excelentes lançadores de... peço desculpa. São excelentes lançadores de... Perdão. São excelentes lançadores de 3 pontos, como o Malik Beasley e como o Tim Hardaway Jr., as coisas mudam por completo. E pareceu-me foi um bocadinho mais um ataque que não causa propriamente muitas dificuldades, mas que causou muitas dificuldades à equipa dos Knicks. E estamos a falar de uma equipa dos Knicks que chegou a esta primeira ronda e já se nota os jogadores completamente partidos. E eu acho que já vi este filme antes, na época passada, na época anterior, na outra anterior. Pronto, já se começa a ver um bocadinho aqui um padrão. Pronto, digamos assim, já se começa a ver aqui um bocadinho um padrão nesta equipa dos Knicks. Mas neste último jogo o Brunson esteve impecável, esteve muitíssimo bem. O Anunoby teve uma série em crescendo ao longo desta, mais particularmente nestes últimos jogos, esteve particularmente bem. O Mikal também esteve a um bom nível. O Cat teve aquele jogo, o jogo 4, se não estou em erro, em Detroit, que foi um excelente jogo. Depois os Pistons estiveram ali muito bem a conseguir anular, digamos assim, ou limitar ao máximo o Cat. E vamos ver como é que vai ser também esta série contra Boston. Eu já vi este filme antes a acontecer para os Knicks, curiosamente, na época passada, em que não é que tivessem vencido com muita dificuldade os Sixers, mas acho que foram um jogo 7, se não estou em erro, o ano passado. Mas também chegaram à série contra... Foi há 2 anos. Há 2 anos, perdão, exatamente. E curiosamente foram para a segunda ronda contra Boston e tinha o Anunoby a jogar com meia perna, com o braço ligado lá por arames. Pronto, e uma vez se este ano se não é o Cat que aparece ali com o braço um bocado ligado ou a coxear. Voltámos a ter um momento de susto nesta série em que tivemos o Brunson a lesionar-se por 2 vezes, uma em Detroit e depois a outra que ele voltou a torcer o pé. Portanto, um bocadinho mais os alarmes a soar ali em Nova York. E pronto, e faço o mesmo argumento que fiz para os Knicks, como fiz para a Indiana. É um plantel muitíssimo curto. É um plantel que, tirando Mitchell Robinson, que não é propriamente um jogador para mudar muito o paradigma de um jogo a partir do banco, mas tirando ele, o Miles Morkbet não tem estado ao nível, se calhar, da época anterior, por exemplo. E contra uma equipa de Boston, como vocês já falaram, é a equipa que todos nós conhecemos, todos nós sabemos os pontos fortes os pontos fortes desta equipa. E Celtics em 5. Genuinamente não estou a ver isto aí muito mais do que 5 jogos. Capa. Quedas, passando para ti, temos então, já falando da questão, lá está, deste matchup Celtics-Knicks, que se formos a ver pelos 5 titulares, só os 5 titulares, e esquecer aquelas nuvens negras das lesões, não é? Isto vai ser um belo embate, mas depois quando vais para o banco, claro que ali, e atenção, estou a perspectivar que o Jrue Holiday esteja disponível, não é? Que ele não jogou, lá está, os últimos jogos contra os Magic, que com isso o Al Horford passa a ser um elemento do banco, e depois temos o Pritchard que também está em bom momento, o Sam Hauser que também dá o seu contributo, não é? Aí já fica, lá está, um bocado questionável para o lado dos Knicks, mas do lado dos Knicks temos um Brunson que, se formos a ver no lado de estatística e eficácia, não está assim, meu Deus, não está a ter uma coisa, mas mesmo assim tem aparecido, lá está, como por exemplo neste jogo, não é? Fez aquele triplo, não é? No crossover, que está, ou seja, que tem sido clutch, lá está. Ele até ganhou o prémio do Clutch of the Year e nesta série até provou que continua a ser clutch, só que nesta série contra os Celtics, quedas, vai ser bem mais complicado, porque perspectivando que veio o Jrue Holiday e vamos ter aquela dupla de bases, lá está Jrue Holiday e Derrick White, e não só, mesmo se os Knicks quiserem fazer as tais trocas, provavelmente vai estar lá o Tatum, o Jaylen Brown, não é? Claro, se houver um pick and roll com o Porzingis em que vão buscar com o Porzingis não, o pick and roll do Brunson com o Karl Anthony Towns e vai o Porzingis,
aí vejo qualquer coisa. Mesmo assim, não vai ser uma série fácil para os Knicks, e aqui o favoritismo, lá está, também estou de acordo com o Gonçalo, dou para os Celtics 5 ou 6 jogos, mas acho que vou por aí. Qual é a tua opinião, Quedas? Sim, eu vou para. A minha opinião é Celtics em 5 também, e eu acho que é daquelas coisas que é, por um lado, os Celtics vão ter de se esforçar bem mais na defesa contra os Knicks do que tiveram contra nós. Vai ser um desafio completamente diferente Exato. e, nesse sentido, pronto, eles vão ter de ter esse cuidado. Por outro lado, vão respirar de alívio do quão mais fácil vai voltar a ser criar as suas oportunidades de ataque, porque os Knicks têm momentos aqui e ali de boa defesa, mas são, de um modo geral, uma equipa defensiva, pronto, bem pior do que só no ataque. E acho que os Boston têm todas as armas para começar, pronto, a fazer aquelas avalanches de triplos que eles fazem e deixar os Knicks para trás nesse sentido. Por outro lado, os Celtics são ínfamos por relaxarem. O ano passado, quando foram campeões, foi tipo um dos anos em que menos fizeram isso. E na altura até que, pronto, nós comentámos que esse desrelaxamento dos Boston foi um bocadinho a receita secreta para o sucesso deles e que os levou ao título. Porque os Boston tendem a, sabendo que são melhores, descansarem. E embora, pronto, eu acho em muitas coisas os Boston bastante melhores que os Knicks, porque não acho que haja muita coisa que estes Knicks façam para a qual os Boston não tenham QB uma solução. Por outro lado, acho que vão haver quebras aqui e ali na concentração, chamemos assim, dos Celtics, e isso vai levar para mim a que os Knicks levem um jogo e até tipo tornem outro bastante renhido, mas não mais do que isso. Capa. Agora, vamos para a Conferência Este. Como eu disse, não há já equipas apuradas, atenção, mas não há matchups definidos, não é? Porque os Oklahoma City Thunder estão à espera no sofazinho e até já quase assim, não é? A ficar com sono, não é? À espera de quem é que vem dos Clippers e dos Denver Nuggets, que vai a jogo 7. Depois lá está dos Denver Nuggets ter ganho o jogo 5 e depois os Clippers empataram em casa em Tweedome, e agora a série volta para Denver para o jogo 7. E também temos lá está outro matchup, que temos Minnesota, que ganhou, acabou por confirmar contra, lá está, a passagem contra os Lakers num jogo de carreira do Rudy Gobert. Exato, foi para limpar aquele lançamento do Luka Doncic, não é? Que a malta estava sempre a criticar. Agora o Rudy Gobert faz o jogo de carreira, digamos assim. Mas pronto, eu não quero estar aqui a massacrar mais o Gonçalo, coitado. Lakers em 5, não era Lakers em 5, era Minneapolis em 5. A malta que Minneapolis, atenção, lembram-se de Minneapolis Lakers? Pronto, já a malta que ainda está nos anos 50, por amor de Deus. O Shannon Sharp é muito velho, a malta que não percebe isso. Ele estava a mencionar. Eu estava a mencionar uma equipa de Minneapolis, não era o que é, pronto, nessa altura jogávamos uns certos Lakers, agora a equipa de Minneapolis chama-se Timberwolves, por amor de Deus, pronto, a malta também. Cyril, isto é para ti, está bem? Isto é para ti, é o pequenino. Pronto, foi só para pegar contigo. Mas pronto, Minnesota está à espera do adversário, que lá está entre os Warriors e os Rockets. Que, passando para ti, Gonçalo, o que é que tu achaste do tap-out dos Warriors no jogo 5? Que tipo, pronto, estavam a levar uma coça, é verdade, a perder por 20 e qualquer coisa pontos, mas depois, vamos descansar esta malta toda, os velhinhos, e vamos ter aqui os Cam Spencers e Jackson Davis e essa malta toda a jogar. Sim, olha, antes de mais sobre essa brincadeira do Lakers in 5 e não sei o quê, se vocês colocarem no Google a distância de Los Angeles até Cancún, são 5 horas e mais uns minutos. Portanto, quando é o Lakers in 5, não é propriamente o Lakers in 5 de vamos passar. É o Lakers in 5 é Lakers in 5, mas estamos a 5 horas de Cancún. Portanto, vocês não percebem nada de geografia, temos pena de passar assim a perceber que isto é uma vergonha, não é? Tem vir aqui um gajo explicar-vos as coisas todas. Mas pronto.
Mas, bem, sobre esta série, depois já lá dou. Sobre esta série, sobre este jogo 5 dos Rockets com os Warriors, é curioso porque eu ainda acho que isto vai à negra. Eu gostei muito de ver a exibição dos Rockets em todas as vertentes do jogo, e é esta a equipa dos Rockets que ficou em segundo lugar na Conferência Oeste, com todo o mérito. É uma equipa que adora provocar o caos e é uma equipa que joga muito a partir da transição, e particularmente quando tem jogadores tão atléticos como o Amen Thompson, que fez um senhor jogaço. Acho que é mais um para as minhas contas de grandes jogos que eu vi do Amen Thompson este ano, mesmo a contar com playoffs. É um excelente jogador, e acho que, olhando para aquilo que poderão ser os próximos anos dele em Houston, com outro tipo de jogadores ao redor dele, se for essa a intenção dos Rockets, continuarem a dar ao Amen Thompson as melhores ferramentas para continuar a ser ainda melhor, estamos aqui a falar de um jogador que vai ser All-NBA, All-Defensive Team, vai ser daqueles casos raros de poder ter um caso para MVP, para o All-Defensive Team, para as All-NBAs e para as All-Defensive Teams. Acho que não é descabido vermos um Amen Thompson atingir este patamar. Mas pareceu-me mais mérito dos Rockets, porque eu acho que os Warriors ainda não tinham apanhado a melhor versão dos Rockets nesta série, e é algo que me deixa um bocadinho chateado com os Rockets, porque eu acho que eles são capazes de fazer isto com mais frequência, e depois, por qualquer motivo, seja por erros coletivos, seja por erros individuais, não são capazes. Eu não vou colocar isto na culpa de são inexperientes, porque a mim não me vendem a conversa que eles da inexperiência em playoff, isso para mim não conta nada. Mas parece que é claramente uma equipa que está em fase de aprendizagem da maneira de jogar, da maneira como o treinador quer ver esta equipa a jogar, e também boa exibição do Jalen Green, apesar de tudo, apesar de não ter feito assim, acho que em termos de pontos também não teve mal, mas pareceu-me que os Rockets fizeram um melhor trabalho a conseguir retirar o Jalen Green das amarras de um Gary Payton, de um Buddy Hield, de um Jimmy Butler. Conseguiram fazer um melhor trabalho a tentar criar as melhores possibilidades e as melhores aberturas possíveis para o Jalen Green poder marcar os seus pontos. Mas é isto. Esta equipa dos Rockets é uma equipa que me chateia às vezes um bocadinho, porque eles são capazes de muito mais, mas depois às vezes têm momentos em que a coisa não corre bem, e não correndo bem ficam ali um bocadinho, pronto, não sabem o que é que vão fazer com a vida. Mas excelente jogo, e os Rockets não tiveram hipótese nenhuma, mas muito mérito para a defesa dos Rockets, porque eles estão em todo o lado e conseguem estar presentes em todo o lado, mesmo quando estão em desvantagem numérica, conseguem cobrir isso muito bem. E muito mérito para esta equipa dos Rockets, que levam agora o jogo para São Francisco. E vamos ver. Normalmente é jogo 6, eu sei que é em casa dos Warriors, mas estes Rockets eu acho que eles já demonstraram que podem ganhar qualquer jogo, em qualquer lado, e acho que está a ser uma série muito, muito boa. Sim, uma série antiga, que nós já viemos a comentar, digamos. Quedas, eu acho que a torcida geral, geral no sentido de fora, a fanbase destas duas equipas, é que haja uma justiça, não é? Que é tipo levar isto a jogo 7, depois daquilo que os Warriors fizeram, não é? Apesar, como eu disse, os Rockets entraram muito bem. Aliás, os Rockets, pelo menos nisso, eu acho que em todos os jogos em casa, eles entraram muito bem. Contra os Warriors. Tiveram assim uma entrada forte, e depois, pronto, os Warriors lá conseguiram recuperar. Que não foi o caso deste jogo, não é? Que depois os Warriors já estavam a ver que, ok, não estamos a conseguir recuperar e vamos fazer isto, embora, como eu digo, ainda faltava muito tempo, e que, aliás, até se formos a ver, os reservas conseguiram reduzir a vantagem. É verdade que os Rockets, depois do outro lado, ao ver aquilo, começaram, claro, a fazer também um bocado a mesma coisa, e obviamente depois a vantagem foi reduzida. Mas, Quedas, tua opinião sobre esta série? Como eu disse, parece uma série
digamos, dos inícios dos anos 2000, não é? Não é uma série desta década, parece uma série recuar ali uns bons 20 anos quase. E também se tu achas que os Warriors acabam isto já em casa ou se achas que os Rockets ainda podem fazer ali uma surpresa em São Francisco e levar isto a jogo 7. Eu acho que eles podem perfeitamente fazer uma surpresa. A minha previsão foi o Warriors em 6, pronto, a ganhar em casa no upset. E o que eu diria é, eu acho que a nível defensivo, vou concordar também com o Gonçalo, que é, não só os Rockets são uma equipa muito aguerrida defensivamente, de um modo geral, mas o Amen Thompson é de facto um jogador, pronto, inacreditável, com muito potencial ainda para melhorar no ataque, mas já neste momento um incrível na defesa. E aliás, aquelas tuas previsões todas que fizeste, eu só não acrescento a essa previsão tipo 300 milhões de Defensive Player of the Year, porque existe o Wembanyama e pronto. Pois, e o Wembanyama já tinha um este ano se não se tivesse lesionado e francamente houve muita gente que ponderou dar-lo logo na época de rookie. Portanto, ainda por cima dado o bias justo que se dá defensivamente a postos, porque os postos afetam pronto, a coesão defensiva de uma equipa mais do que qualquer base consegue, base ou wing. Portanto, o prémio vai ser do Embiid enquanto o Embiid não entregar a mais ninguém. Mas acho que o Amen Thompson vai estar ali sempre na luta e vai estar em first team all defense tipo, todos os anos enquanto continuar a jogar assim. E ele e o Gêmeo. Também, era isso que eu Gêmeo, ia ousado. dizer. O Amen Thompson é muito bom na defesa e o Ausar Thompson também demonstrou isso e muito porque fez a vida negra ao Brunson quando estava a defender, ele fez a vida negra ao Brunson. Eles são os dois, basicamente. O Ausar Thompson é possivelmente o segundo melhor atleta em toda a liga e só não é o melhor porque o melhor é o irmão. Porque eles são os dois atletas absurdos e que, pronto, a grande dúvida que nós tínhamos quando eles chegaram à liga era tipo, será que ia haver a polidez e a cabeça para juntar a essa capacidade atlética infinita? E eu acho que eles tipo surpreenderam, mesmo assim, vinha-se que vinham com alguns maus hábitos lá da Ignite League, mas rapidamente não era Ignite, limparam. era Overtime, não é da Overtime, a Ignite era outra, Overtime. Mas rapidamente os que é pior que a G-League Ignite. Em relação onde eu discordo um pouco, ou melhor, discordo semi, eu não acho que a inexperiência seja irrelevante, acho que é relevante de formas diferentes do que só sou mais velho, sei melhor disto. Ou seja, eu acho que é mais o saber como agir perante a adversidade. Os Rockets quebram um bocadinho ainda perante a adversidade. Porque quando está a correr a coisa bem, são muito difíceis de parar. Mas como estão juntos há pouco tempo, e daí essa inexperiência, mas é mais quase a inexperiência juntos, porque não é os jogadores serem muito inexperientes, porque eles têm alguns jogadores experientes na equipa. É só uma equipa jovem, do modo geral, mas tem alguns. O Fred VanVleet é experiente. O Dylan Brooks, ao seu jeito, é experiente também. É mais uma questão de experientes em conjunto. Mas, acima de tudo, é essa capacidade de reagir quando a coisa corre mal. Por exemplo, o Şengün, não obstante os números, de um modo geral, têm sido bons, mas vê-se que ainda se deixa afetar. Pronto, e deixar-se afetar pelo Draymond Green não é vergonha nenhuma. O Draymond Green é ainda hoje um dos melhores defensores de toda a liga e um dos melhores defensores que a liga viu, ponto. E ele, de facto, a inteligência do Draymond Green a defender afeta muito, às vezes, o Şengün e falo cometer erros que ele, por norma, não comete. Mas, acima de tudo, onde eu acho que se nota mais essa quebra é os Rockets tanto conseguem jogar em ritmo, os Warriors, quero dizer, os Warriors tanto conseguem jogar em ritmo, por exemplo, se o jogo acelera, têm essa capacidade de jogar rápido, como se têm de jogar em half-court, têm esses planos B e planos C para libertar o Curry para o lançamento, mesmo quando está tudo entupido. Ou seja, tem essa coisa. Os Rockets, nesta fase do crescimento deles como equipa, têm um plano, que é soco na boca, pedala fundo para cima deles.
e quando não resulta, não, falta-lhes um bocado ainda, neste momento falta-lhes um plano B e C, e acima de tudo estão também dependentes. A cena chata é os jogadores mais experientes da equipa e também, por consequência, os jogadores que lhes dão mais garantias de algum lançamento exterior, como o Fred VanVleet e o Dillon Brooks, são infamemente inconsistentes. Portanto, quando estão a acertar o lançamento, os Rockets são muito difíceis de parar. Mas o Fred VanVleet e Dillon Brooks terem os jogos em que tipo, lançam 2 em 15 da linha de triplo em conjunto, não é... Certamente, se for agora procurar os box scores, tipo, vê-se várias vezes algo nesta onda. Ou seja, acontece. Com eles acontece. Tanto tem jogos em que acertam tudo, como de repente não acertam nada. E contra uma equipa como os Warriors, que sabe um bocado meter o pé na jugular quando a outra equipa mostra fraqueza, aí é que se torna perigoso ter esses momentos de quebra. Porque depois um gajo como o Curry, não é que acerte sempre, mas às vezes se sente um bocado esses momentos e o Curry... pronto, o Curry acerta sempre, é um excelente jogador, não acerta sempre, mas pronto. Mas o Curry com ritmo é um grande perigo. Exato, e o que os Rockets não podem, o que os Rockets tentam sempre não deixar é que ele ganhe ritmo. Mas se o atenção, ataque ali, não consegue houve ali um par de jogos que realmente aconteceu isso. E que eles conseguiram quebrar esse ritmo. Exato, mas se o ataque não acompanha esse esforço na defesa, acontece aos Rockets uma versão semelhante do que aconteceu aos Magic, que é, podes defender muito bem, muito bem, muito bem, mas se o ataque depois não cumpre o seu papel, de repente a equipa acaba por quebrar. E nesse sentido, embora eu acho que vai ser muito renhido, acho que é uma series que merece ir a 7. A minha previsão é que não vai a 7, mas acho que merece ir a 7. E gostava que fosse a 7, mas acho que os Warriors acabam por conseguir fechar em casa e deve ser dado crédito também, porque eu acho que o LeBron torna tudo o resto irrealista, todas as restantes expectativas irrealistas por comparação, porque como tens o LeBron a fazer o que faz aos anos 40, já nem ligamos ao que o Curry faz com a idade que tem. Tomamos tipo, na boa, tipo, ele tem só 35 anos e continua tão ou mais perigoso do que sempre. Não é prime Curry, mas continua a ser um jogador que, quando engatilha, é absolutamente imparável. E isto com 35 anos. E está bem que um lançador... Porque uma questão é, por um lado, obviamente que o lançamento do Curry não se ia tornar mau só porque ele tem 35 anos. Mas a condição física, a movimentação sem bola, continua lá como sempre. E a capacidade de atacar o cesto, e deve ser dito, atacar o cesto levando porrada de meia hora constante. O Curry, de todas as grandes estrelas da NBA, é um dos que menos beneficia de ajuda em lances livres. É um jogador que leva mesmo muita porrada. É um jogador que leva muita porrada e não tem assim tantos lances livres para... Acho que o único jogador que leva mais porrada não marcada ainda assim é o Jokic, mas é diferente, porque o Jokic está sempre lá no meio pronto, não é? Tipo, no low post. Mas eu acho que pronto, queria só deixar esta nota de apreço pelo jogador enorme que o Curry ainda é, independentemente do que aconteça nesta series, que eu acho que vai ser os Warriors a passar, mas pode perfeitamente ser Rockets ainda. E os Rockets é assim, quando o jogo fica ali apertado, como já vimos nesta série, eles não têm o tal closer, não é? O tal jogador que fecha o jogo. E aliás, se fomos a ver as vitórias dos Rockets, nestas séries duas, foram porque já vinham num quarto período com uma vantagem gorda. E depois conseguiram ali gerir bem as coisas ali no aspecto defensivo. E depois, do outro lado, Sengun foi marcando mais uns pontinhos, isso. E pronto, no jogo 2 tivemos aquele jogaço do Jalen Green, que também ajudou na vitória. Mas lá está, veio, ou seja, conseguiu pegar no jogo que está com uma vantagem, é isso que quer dizer, uma boa vantagem de jogo para o quarto período e conseguir, lá está, essa gestão. Quando o jogo fica apertado, que aconteceu, por exemplo, em quase, não vou dizer em todos os 3 jogos, mas pelo menos 2 deles que eu me lembro assim, aconteceu, é que os Warriors acabam por ganhar, porque realmente, tendo o Curry como o Kedas, concordo, embalando Butler, que também vai dar os seus contributos, Podziemski, que teve, lá está, o jogo 4 estava a ferver também,
fica complicado, enquanto do outro lado dos Rockets é verdade que tivemos ali um jogaço do Fred VanVleet, não é? Por exemplo, um jogo que o Fred VanVleet teve on fire, mas também não foi suficiente, porque depois Jalen Green não deu assim um belo contributo, e depois a nível de criação de jogo, ou seja, jogo de construção mesmo, era o two-man game do Fred VanVleet e o Sengun, e era muito Sengun até estar a desarrascar. Aliás, no tal jogo 4, o final do jogo 4 foi a bola no Sengun e depois até acabou por não marcar, porque também teve uma boa defesa do Draymond Green, e isso também afeta a questão, lá está a parte do fechar o jogo, digamos assim, para os Rockets. Diz, Gonçalo. Da questão deles não terem um closer, eu acho que os Rockets gostam muito de jogar ao seu ritmo e gostam de ser eles a ditar o ritmo, apesar de não terem muitas vezes a bola na mão, mas muitas vezes com aquela intensidade defensiva, com a maneira como gostam de jogar em transição, com a maneira como gostam de ter a jogar, ter um bocadinho, muito movimento a partir do ataque. Eu acho que muitas vezes os jogos acabam por ser mais próximos, não por mérito não por mérito do adversário, mas mais por mérito dos Rockets, porque acho que os Rockets, eu acho que lhes falta também muitas vezes, eles são muito bons defensivamente, mas acho que têm ali momentos em que poderiam ser ainda melhores, e não sei se não é muitas vezes essa inconsistência em serem eles a ditar o jogo, não necessariamente por terem eles a bola na mão, que muitas vezes não é aquilo que os condena também muitas vezes em derrotas, pronto, não só em contexto de playoffs, que aquilo que estamos a falar, mas também em contexto de fase regular. Eu acho que vai um bocadinho mais por aí. Eu acho que eles... e é um facto, atenção, não é retirar aquilo que vocês estão a dizer, porque é a realidade. Falta claramente um jogador para fechar jogos em Houston. Mas eu acho que eles, como se salvaguardam muito mais pela capacidade defensiva e pela capacidade de provocar o caos no ataque do adversário, se acaba muitas vezes por ditar as vitórias com maior folgo, como vocês estavam a mencionar, as vitórias mais confortáveis dos Rockets. Não necessariamente por terem sido muito bons no ataque, porque não é que eles sejam maus no ataque, mas claramente falta alguma coisa ali. Falta a consciência no ataque, que o VanVleet e o Dillon Brooks não têm. Mas mais por aquela capacidade de anular por completo, ou limitar por completo o ataque do adversário. Mas acho que vai um bocadinho mais por aí. Eu acho que se os Rockets conseguirem entrar para este jogo, apesar de jogarem fora de casa e conseguirem ter a capacidade de serem eles a controlar o jogo ao seu ritmo, à sua maneira de jogar, eu acho que os Rockets têm condições para levar à negra. Agora a questão vai um bocadinho mais por aí também. É preciso ter aquela consistência para ter sempre o seu jogo a seu controle. E muitas vezes tivemos algumas derrotas na fase regular dos Rockets que foram derrotas parvas, não têm mesmo outro nome, foram derrotas um bocado absurdas por parte dos Rockets, muito por culpa de muitas vezes não terem a capacidade de controlar o jogo da forma como querem. E era isso. Sim. Okay. E eu acho também que é irónico que é tipo, embora sejam duas equipas que, pessoalmente a nível da estratégia ofensiva, não podiam ser mais radicalmente diferentes a nível de estilo, mas tanto esta versão dos Rockets como a versão dos Rockets Moneyball, Moneyball style do Harden pecam pelo mesmo problema, que é montaram uma grande estratégia que resulta. E resulta bem. No caso do Harden era pick and roll, todas as jogadas, e ou era ataque ao sexto ou triplo sempre, sem exceção nenhuma. Nesta, muito mais motion, muito mais bola dentro e fora, às vezes passando para o Sengun, às vezes tipo... Mas em ambas o problema é o mesmo, que é essa ausência de um plano B. No caso destes Rockets, é um plano B na construção, se calhar, da própria equipa. No caso dos Rockets, era um plano B no jogo do Harden. Porque o Harden sabia atacar o sexto, sabia lançar triplos. E não sabia fazer absolutamente nada no meio. E nos playoffs, às vezes, é preciso. Mas acho que peca às vezes que é daquela coisa que é, ficam tão entusiasmados com a estratégia incrível que montaram, que é muito boa, que depois, tipo, pronto, mas é preciso ter a outra coisa. Aliás, nós vamos agora, sem querer estar a fazer as passagens de tema por ti, Cirilo, mas uma das grandes vantagens, uma das coisas que torna o Thunder uma equipa tão perigosa é que o Thunder é o oposto. O Thunder é tudo planos B. Não há
não há uma coisa específica que eles façam incrivelmente bem. É tudo, tem um bocadinho de tudo. Podem jogar no low post se for preciso, podem jogar mais, lançar triplos se for preciso, tem algum jogo de mid-range, atacam o cesto. O que torna os Thunder perigoso, para além da defesa incrível, é essa variedade de formas de atacar uma equipa, o que lhes dá essa versatilidade para, perante equipas diferentes, atacarem de formas diferentes. Enquanto que os Rockets é um bocadinho um rolo compressor que, se apanha ritmo, não há nada a fazer. Mas se entra ali uma pedra nas engrenagens, depois às vezes entopa um bocadinho. Vamos lá ver se eles conseguem continuar a comprimir ou não, mas pronto, é essa a questão. Só uma última questão, porque temos que avançar, lá está para o tal a série de jogo 7. Qual era o adversário que vocês que acham que os Wolves preferiam? Os Rockets ou os Warriors? Gonçalo? Preferindo-se? Lá está. Eu acho que sim. Acho que tanto os Rockets como os Warriors iriam provocar muitas dificuldades aos Wolves. Sim, eu não estou a dizer o contrário. Não estou a dizer o contrário, estou a dizer o que seria menos. Sim. Menos. Não estou a dizer o contrário, porque os Rockets, aquela defesa, e depois podia entrar naquela vertente física, lá está, que os Wolves isso, são fortes, e aliás mostrou contra os teus Lakers, não é? Aquele lado mais físico, e por acaso os Rockets têm essa arma. Põe o Steven Adams, aliás, aquela dupla Steven Adams-Sengun consegue segurar isso, e depois na questão da defesa, pá, lá está, falamos já há pouco do Amen Thompson, que realmente é um jogador de defesa tremendo, estás a ver? E ia criar dificuldades ao Anthony Edwards. Eu se puder aceitar, tipo, eu acho que aqui uma questão é oferecem desafios diferentes, sim, mas ainda assim, se é uma pura questão de poderem jogar da modo que querem jogar, eu acho que os Rockets permitem aos Wolves jogarem o tipo de basquete que os Wolves querem jogar. Não quer necessariamente que seja mais fácil ou não, mas com os Rockets eles jogam como querem jogar. Muita força bruta debaixo do cesto e jogo rápido, agressivo, um bocado de porrada até, tipo, quesilento, que é um bocadinho que os Wolves, de uma forma diferente dos Rockets, mas também querem. Os Wolves contra os Rockets não têm de mudar muito o estilo de jogo, é fazer o que estão a fazer e fazer melhor do que eles. E nos dois lados do campo, até no lado defensivo dos Wolves, o lado defensivo dos Wolves nem é preciso ajustar muito, não é? Porque é isso. O Gobert contra os Warriors tem de lidar com o cinismo estratégico dos Warriors. Exato, que não vão ter vergonha nenhuma em colocar o Gobert em todas as situações que ele não gosta de estar, constantemente, a toda a hora, e tentar fazê-los suar por causa disso. Ou seja, isto é estranho, que é se for o Wolves Rockets, eu acho que vai ser muito renhido e que vão ser jogos muito... eu se calhar digo, pode ser qualquer um, mas vai a 7. Se for Wolves Warriors, acho que pode perfeitamente descambar para qualquer um dos lados. Se me faço entender. Tipo, Wolves Rockets acho que vai ser sempre renhido, 6 ou 7, tipo uma coisa mesmo daquelas batalhas campais, estilo Nuggets Clippers, mas se for Warriors ou Wolves, há uma forte possibilidade de ou os Warriors completamente destroçarem a confiança dos Wolves a nível estratégico e ganharem tipo em 5 porque os Wolves perdem a confiança por completo, ou no sentido inverso, os Wolves simplesmente terem demasiada frescura da juventude e demasiada força bruta para os Warriors conseguirem conter e ganharem também fácil aos Warriors. Wolves e Warriors acho que pode ser mais desnivelado para qualquer lado. Tem mais variâncias, chamemos-lhe assim. O Wolves Rockets acho que são equipas feitas para combater uma contra a outra. Iria ser um embate de equipas semelhantes, embora cheguem lá. Os Wolves têm o seu closer, não é? É outro tipo de coisa, mas seria mais semelhante. Ok. Sim, e os Wolves nesta fase regular, vale o qual eu sei, mas eu acho que esta fase regular foi. Eu até tinha colocado isso no Twitter ontem, se eu não estou em erro, ou hoje, já nem sei quanto é que foi. Que a inconsistência dos Wolves na fase regular foi a melhor coisa que lhes podia ter acontecido para eles chegarem a este momento. Porque até na altura, Cirilo, não sei se te recordas, quando tivemos aquele episódio em que colocámos os Wolves na lata, porque tinham perdido contra Portland
e tinham estado muito Yeah. mal defensivamente e tudo mais. E é tal coisa, eu na altura via, mas pensava, ok, mas eu olho para o grupo, e é certo que o Randall não estava seguramente neste contexto de grupo, porque o Randall para mim é daqueles jogadores que é um bocado difícil de entender, mas está a jogar muito bem, mérito nisso. Mas a inconsistência dos Wolves foi também aquilo que, na fase regular, foi também aquilo que lhes permitiu fazer uma segunda, uma fase de época pós-All-Star até ao final da fase regular, em que foi graças a esta fase que eles conseguiram ficar no top 10 de defensive rating e de offensive rating. Foi muito graças a terem estado a atacar mal e terem estado a defender mal durante certos períodos da fase regular, que os levou, no caso, que os levou ao sexto não. Sim, sexto lugar da Conferência Oeste, que os levou a bater uns Lakers, não digo com relativa facilidade, digamos assim, porque até houve um jogo ou outro bastante equilibrado, mas foi mais ali noutros momentos que os Lakers perderam a partida, mas é o que é. Mas foi muito graças àquele mau momento dos Wolves da fase regular que os levaram a este patamar, e se calhar as pessoas olham para estes Wolves neste momento com outros olhos, não com os olhos de ser um sexto classificado, mas ser uma equipa que pode provocar aqui muitas surpresas nesta Conferência Oeste. Respondendo à tua pergunta, se nós quisermos ver 7 jogos de duas grandes equipas, então Wolves e Warriors. Se estamos, digamos, aqui a falar em termos de ser um confronto mais acessível para os Wolves sempre se bateram bem nesta fase regular contra uma equipa como os Rockets. E sempre tiveram as suas dificuldades, como é óbvio, mas conseguiram sempre dar a volta e conseguiram sempre demonstrar que, ok, nós conseguimos bater esta malta, levando as coisas aqui com um bocadinho mais de seriedade, digamos assim. Portanto, sim, eu também acho que iria para os Wolves. Eu acho que o melhor é apanhar os Rockets. Para a NBA, também seria os Rockets, porque pronto, queremos ver porrada nos playoffs, que é para isso que uma pessoa paga o League Pass. Agora, em termos de run de playoffs, teremos a possibilidade de vermos o Anthony Edwards eliminar o Luka Doncic, o LeBron James, e depois ainda por cima eliminar um Draymond, um Curry e um Jimmy Butler. Epá, eu venho a diabo e escolho novamente, isto é, pronto, mas acho que agora falando, pronto, acho que os Rockets acho que era uma equipa mais acessível, digamos assim, para estes Bulls. Ok. Passando para a série que tem 7 jogos. Então, como já falei há pouco, Denver Nuggets contra os Clippers, série empatada a 3. Diz Gonçalo. Como diria o grande Zaza Pachulia, Game 7, baby, nothing easy. Pronto, Eu pensava que ias falar do Jokic, que ele diz que jogos 7 são realmente é o que puxa realmente a audiência e sim, e vai cativar a audiência a ver este jogo, que tem sido uma série também quente também, tal como comentámos, não é? No outro episódio ali, mas lá está. Sobre esta série em si, que nós quando comentámos foi do dual buzzer beater maluco do Aaron Gordon nessa altura, que foi mesmo ali em milésimas de segundo ou centésimas ou o que seja. E entretanto, até lá tivemos então os Denver Nuggets ganhar o jogo 5 num jogaço do Jamal Murray, que fazia lembrar os tempos da bolha, ou aqueles jogos que o Jamal Murray fazia contra os Lakers também. E depois neste jogo, lá está, de volta em LA no Dome, tivemos aí os Clippers, que é verdade que no jogo 5 não estiveram assim tão bem, principalmente o Harden, que teve aquele clássico jogos de playoffs do Harden, que pronto, não é? Aliás, basicamente só o Zubac teve realmente um jogo bom, realmente um jogo muito bom, o Zubac. O resto da equipa dos Clippers tiveram ali um furos abaixo, estavam no Paulo também, Kawhi e por aí fora. Mas neste jogo 6, lá está, em casa dos Clippers, Batum, gostei bem daquela exibição do Batum a vir do banco. É verdade que não tem sido todos os jogos dessa série, mas
ele tem aparecido em alguns jogos e neste caso foi impactante a presença dele e esteve nos dois lados do campo, atenção, embora a malta pode dizer, só marcou 6 pontos, sim, mas foram até 6 pontos, diria eu, no momento, naqueles timings muito bons de marcar, digamos assim, e depois no lado defensivo até também esteve, lá está, em bom nível, mas não só, também o resto da equipa esteve bem. Passando para ti, Gonçalo, o que é que tens achado lá está, desta série que nós, como eu disse no início, já estávamos à espera que isto pudesse ir a jogo, não só nós, muita gente estava ali à espera que isto pudesse ir a jogo 7, que, como eu digo, havia malta que também dizia podia acabar em jogo 6, mas podia ser jogo 7 perfeitamente, ou seja, esta era a série que muita gente pensava que ia para jogo 7 atenção, embora não sabemos como é que vai ser o jogo dos Rockets contra os Warriors, mas à partida poderá ser o único da primeira ronda a ir a jogo 7, mas o que é que tens achado? Lá está, agora nestes jogos, lá está em Denver, em LA, que, pronto, como eu disse, tivemos jogo em Denver, ok, a equipa da casa foi mais forte, e este jogo, lá está em LA, a equipa lá está também da casa foi mais forte, não é? De modo geral. Sim, foi curioso porque na partida em que tivemos o Jamal Murray completamente quente no jogo, vimos uma coisa que já há muito tempo não víamos, que era o Jokic a lançar muito pouco, ou a ter possibilidades de lançar muito pouco no jogo 5. Vimos um Ty Lue que arriscou e acho que não correu mal pronto, apesar da derrota, não correu mal para os Clippers. Eles muitas vezes tinham o Chris Dunn a defender o Jokic, ou tinham o James Harden a defender o Jokic, e isso muitas vezes havia aqui possibilidades para ter os outros 4 jogadores dos Clippers preocupados não só com os seus respectivos jogadores, mas também preocupados com as linhas de passe. Isso muitas vezes parece que também foi muito importante, limitou ali muito o raio da ação do Jokic, e teres um jogador mais pequeno a defender ali um Jokic permite muitas vezes a que a equipa dos Clippers nas ajudas defensivas consiga dar ali um apoio muito importante. Não é bem um double team, mas acaba por ser, digamos assim, um double team, digamos assim. Nesta partida, voltamos a ter o Russell Westbrook, portanto, como o próprio disse, ele é daqueles jogadores que entra e está pronto para fazer tudo, seja bom ou mau. Mas gostei muito de ver os Clippers a jogar. Acho que defensivamente é a consistência que nos habituaram, que nos têm habituado desde que o Ty Lue assumiu esta equipa já há uns bons anos. Tem um conjunto de jogadores, um conjunto de recursos que lhe permite a ele defender de 1001 formas, de 1001 feitios. O James Harden está a fazer uma série muito, muito interessante, fez também um bom jogo neste jogo 6. O Kawhi também se apresentou a um bom nível. Como tu disseste, o Batum, que é naquele ranking de Al Horford desta vida, ele está lá em cima, porque é daqueles gajos que faz 6 pontos, 5 ressaltos, 6 assistências. Isto parece uma coisa normal para um tipo de 10 anos mais novo, para ser ali uma espécie de glue guy. E depois temos o Batum, que tem quase 70 anos em cima das pernas, tal como o Al Horford, ainda continua ali a jogar, a andar para as curvas, continua a ser muito importante naqueles catch and shoots, quando ele está ali no cantinho à espera da bola. Defensivamente, é absurdo o que ele ainda continua a fazer. Se eu não estou a errar, os Clippers têm-no sob um contrato muito baixo, o que é absurdo. O Derrick Jones Jr. também, apesar de também esteve muito bem nesta partida, é daqueles jogadores que eu até não me importava que tivesse mais minutos, porque sinto, não é que ele possa ser melhor do que o Chris Dunn, porque o Chris Dunn é muito bom na defesa do ponto-ataque, mas muitas vezes vê-se os Nuggets a deixá-lo completamente sozinho. E não é que o Chris Dunn saiba decidir mal, mas novamente, quando estás a defender 5 para 4, para quem tem a bola na mão não é importante no ataque, estás ali, a equipa está à vontade, porque pode defender com 5 homens contra 4 no fim de contas. E ele neste jogo não teve muito tempo do jogo por causa do Batum, porque o Batum estava a jogar em grande nível e obviamente exatamente. o Ty Lue, claro, vamos deixar as coisas estarem assim, obviamente.
Exatamente. Mas o Derrick Jones também gostei muito. Particularmente, eu acho que ele no short roll foi muito importante, porque também abriu ali muitas vezes o espaço, porque havia muitas vezes ali um blitz por parte dos Nuggets, enquanto tinhas o Warden com a bola na mão, o Derrick Jones a fazer a tentar fazer um bloqueio direto, e tinhas depois o double team, o blitz no Warden, o Warden, como sempre, incrível na visão de jogo, na linha de passe, consegue encontrar o Derrick Jones, ele conseguiu ali pelo menos ali uns 3 ou 4 cestos, ou 3 ou 4 decisões muito importantes para o jogo. Novamente, eu acho que isto está 3-3 e acho que isto já está resolvido mais cedo, porque acho que os Clippers foram um bocadinho perdulários, se eu não estou em erro. Foi no jogo 5. Foi no primeiro jogo que eu não estou em erro que eles perderam. O primeiro jogo. Acho que foi o primeiro jogo que eles perderam. Acho que foi em casa dos Nuggets, se não estou em erro. Sim, o primeiro jogo foi nos Nuggets, exato. Foi. Pronto, que eu pareceu-me claramente que nessa altura a equipa dos Clippers foi muito melhor, mas apanhou ali uns Nuggets um bocadinho mais agressivos e parece que ficaram um bocadinho acanhados, o que não é muito normal. Sim. Já houve aqui alguns momentos, não é dizer que não é de mérito para Denver por estar a fazer tudo para levar este jogo à negra, mas sinto que este jogo está a ser uma série excelente, atenção, mas sinto que a série já podia ter sido resolvida um bocadinho mais cedo pela equipa dos Clippers, que eu acho que tem não só argumentos, mas tem apresentado certos ajustes e certos momentos de jogo em que me parece claramente que têm mais equipa e são mais equipa, mas parece-me muitas vezes a equipa dos Clippers fica um bocadinho acanhada em alguns momentos, e é nesses momentos que depois uma equipa como Denver aproveita, porque Denver, apesar de não ter um plantel muito bom, mas há Jokic, há Aaron Gordon, há Jamal Murray, há Christian Braun em momentos, o Russell também, o Michael Porter não obrigado, mas pronto, mas é um bocadinho mais por aí. Eu acho que a série podia estar resolvida mais cedo, mas mesmo assim, jogo 7, Zaza Pachulia, will be proud. E eu acho que, usando a expressão que tu estás a dizer, acanhada, é um bocado porque temos aqueles momentos do Harden que às vezes apaga-se. Por exemplo, no jogo 4, ele até o intervalo estava a jogar bem, depois apagou-se, foi-se apagando até, foi-se assim um bocado apagando. O Kawhi, que também ali já está um jogo super Kawhi, digamos assim, aquele jogaço do Kawhi, mas já às vezes há momentos de jogo que realmente não me parece tão agressivo, porque realmente pode ser também aquelas precauções das questões físicas, e como disse também o Norman Powell, que às vezes que até realmente a equipa às vezes precisava daquele Norman Powell que nós vimos na época regular quente ali, a marcar muitos triplos e não tem marcado, e a equipa fica ali um bocado retraída, ou como tu dizes, acanhada, e com isso os Denver Nuggets aproveitam, não é? Tendo do lado deles o melhor jogador do mundo, não é? Nikola Jokic, e volta e meia lá está, tens ali um bom jogo do Aaron Gordon, tens ali um grande jogo, por exemplo, de Jamal Murray. O Westbrook, até depois daquela lesão que ele teve nestes 2 jogos, ou seja, de regresso, portou-se bem. Claro que não foram jogos perfeitos, obviamente, mas portou-se realmente bem e gostei. E que realmente também está a ajudar aqui a equipa dos Denver Nuggets. Passando para ti, Quedas, o que é que tens achado desta série? Que realmente está a ser de bons momentos, bons jogos, ali também alguns ajustes, especialmente tenho notado mais até do Ty Lue, ali dos Clippers, mas está a ser realmente a melhor série. Acho que isto é unânime, a melhor série desta pergunta, não é? Eu acho que o que eu diria é, eu acho que os Clippers têm no cômputo geral os melhores jogadores, a melhor rotação, têm uma estratégia mais bem montada para enfrentar o seu adversário, têm os melhores argumentos para parar uma equipa como Denver e são mais bem treinados. E mesmo assim acho que vão perder. E eu não sei explicar. É difícil. Eu estou a dizer isto, eu sei que parece uma contradição, mas estou a dizer isto com toda a honestidade. Independentemente de eu ter previsto o Nuggets em 7 anos, não estou simplesmente a manter-me firme na minha previsão. Eu acho que os Clippers têm, de um modo geral, melhores argumentos. Gosto mais, ainda não conheço muito os talentos do David Edelman, mas vamos ser sinceros, neste momento o David Edelman é meio treinador da equipa, a meias com o Jokic. Vamos ver como é que vai ser no próximo ano, em que pronto, tem que a estratégia será montada de uma forma diferente ou não, mas para já aquilo está claramente a ser treinado a meias. Mas o que
os Clippers contra Denver é um exemplo, é o tipo de série que faz a malta que gosta de usar analytics e de pensar o jogo como uma estratégia arrancar cabelos da cabeça. Porque os Clippers estão a fazer tudo bem e os Nuggets estão na iminência de poderem passar puramente, não, puramente no talento de o Jokic é incrível, o Jamal Murray fica quente, o Aaron Gordon é super útil, ou seja, é um bocado de estratégia contra vibes. E num jogo de estratégia contra vibes está 3-3. E não deveria ser assim, e nós que queremos ser super analíticos e racionais dizíamos, e isto no papel diziam que os Clippers iam ganhar e diziam que iam ganhar com relativa facilidade porque eles são melhores que os Nuggets, e no entanto está 3-3. E é super, e eu sinto esse conflito interno também. E eu antes de fazer a previsão disto, eu pensava, tudo no papel me diz que os Clippers são melhores do que esta equipa dos Nuggets. Tudo. E no entanto eu previ Nuggets em 7. E podia ter previsto Clippers em 7, mas previ 7. E olhando para as duas equipas, qualquer um de nós devia com confiança prever, por exemplo, Clippers em 6. Não tem a vantagem em casa, Clippers em 6. Seria a escolha racional. E, no entanto, muito pouca gente fez, porque às vezes há coisas que são um bocadinho difíceis de explicar só a nível estratégico. O que é que os Nuggets têm de vantagem? O que eles têm é uma grande... e isso sente-se também a nível estratégico, porque quando tens um jogador como o Jokic, o Jokic é a estratégia. Porque a estratégia dos Nuggets não é uma coisa... Claro que eles têm pin downs e têm bloqueios, eles trabalham para se libertarem. Mas muito do jogo deles é rotação constante à espera que o Jokic faça a decisão certa, que quase sempre faz. E nesta série tem cometido muito mais turnovers do que é comum para ele, muito mais erros, e muito crédito aos Clippers, porque ao teres um gajo como o Zubac a defender o Jokic tão bem 1 para 1, permite-lhes ficar a defender os jogadores, não ter de fazer double teams contra o Jokic, faz com que o Jokic tenha um bocadinho mais de dificuldade em encontrar o jogador sozinho a quem passar a bola. E muito crédito aos Clippers. E, no entanto, há uma intuição, uma intimidade, um quase jogar sem pensar dos Nuggets que os ajuda muito. Eles conhecem-se muito bem, sabem muito bem o que cada um está lá para fazer. E, por exemplo, basicamente, se pensares bem, a equipa tens o Jokic no centro de tudo, o Jamal Murray a dar-te 20 pontos constantemente, mas sempre na iminência de em qualquer jogo se passar da marmita. O Gordon está lá para dar energia. O Gordon e o Christian Brown são duas versões da mesma coisa, mas o Gordon é melhor, que é raça constante, energia constante, porque tanto o Jokic como o Jamal Murray são jogadores muito mais de finesse, e o Gordon e o Brown estão lá para dar músculo, para dar um bocadinho mais de física à equipa. E depois, nesta rotação apertada da equipa, sobra o quinto titular. E o quinto titular é um bocado... Se o Porter está a acertar os triplos, é ele que está em campo. Se o Porter está num dia, não. Mete-se o Westbrook e seja o que Deus quiser. E é deixar o Westbrook ser meio louco durante um bocado e coisa. E basicamente eles nessa quinta posição é um bocadinho quem tiver em melhor forma, mete-se um bocadinho o Porter, não está a acertar nada, tira, mete o Westbrook, falhou 2 layups, porra, tira, mete o Porter outra vez, e é um bocadinho a rotação deles, mas resulta, a verdade é que acaba por resultar também porque acho que jogam um bocado quase de olhos fechados. Os Clippers é uma coisa muito mais, há todo um plano a ser executado. Nos Nuggets é muito mais uma espécie de jogo empático entre todos. Tipo, todos sabem muito bem o que estão a fazer, jogam em comunhão, chamemos assim, e aquilo lá vai resultando. E eu, contra toda a minha racionalidade, dou por mim a achar que ainda vão passar isto e vão ser eles a defrontar os Thunder. Ok. E agora, a mesma questão que eu fiz sobre os Timberwolves faço para os Thunder, que estão, como eu disse há pouco, quase a ressonar, não é? Quase a ressonar ali no sofá, à espera. Qual é a equipa que os OKC Thunder mais preferiam enfrentar? Os Denver Nuggets ou os Clippers? E eu vou ser sincero, eu até ia mais para os Denver Nuggets, porque
Não sei porque os Denver Nuggets se passam para a segunda ronda e depois da segunda ronda vou apanhar os OKC Thunder, estão-me a dar vibes de serem tipo os Knicks, não é? Que, como foi no ano passado, aquilo vai começar a. Não vou dizer que vai haver pelusões por toda a coisa, mas é que fisicamente acho que os Denver Nuggets vão acabar por quebrar, sinceramente, por causa da questão, lá está, do banco, da profundidade, que só tem lá o Westbrook como algo confiável e é preciso ser um bom Westbrook como foi nos últimos 2 jogos, não é? Porque se for aquela má versão do Westbrook, não. Mas eu lá está, acho que vou por aí, sinceramente. Apesar de, lá está, só houver uma ronda entre os Nuggets e os OKC Thunder, qual é o melhor jogador da série? É o Jokic, porque pronto, é o melhor jogador do mundo, apesar de muito provavelmente, pelo que se fala, não vai ganhar um MVP, vai ganhar o Shea, mas mesmo assim é aquela coisa de o Shea é o MVP, mas o melhor do mundo é o Jokic, mas pronto. Mas estou aqui a dar já aqui a minha resposta, que acho que é os OKC querem mais os Denver Nuggets, porque há ali algumas fragilidades que claramente os Denver Nuggets vão conseguir explorar, e até no ataque em si acho que os Denver Nuggets vão fazer aquela cena tipo, ok, vamos que já aconteceu, atenção, nesta época regular, que é vamos cercar o resto da equipa toda e o Jokic faz o teu jogo que quiseres contra o Hartenstein, contra o Chet, mas lá está, tu sozinho não consegues ganhar. Basicamente acho que é isso. Já do lado dos Clippers, como vocês falaram e bem, há mais soluções, mais equipa, até nível de jogo eu vejo ali, tanto lado ofensivo como defensivo, podem ferir ali os Clippers dos OKC Thunder, apesar de para isso acontecer tem que estar lá está, é o tal, tem que estar o Harden em grande nível, Powell lá está quente, Kawhi a ser, não vou dizer aquele Kawhi daquele jogo 2, mas a ser um Kawhi realmente bom, digamos assim, para ferir aqui os Oklahoma City Thunder. Gonçalo, qual é a tua opinião sobre esta questão, já agora? Eu acho que é Denver, porque eu acho que se os Clippers passam, acho que o OKC vai ter uma tarefa muito complicada. E isto é se os Clippers não tiverem um ligeiro favoritismo para. Eu acho que numa série Clippers ou OKC, acho que poderemos ter novamente uma negra e na negra os Clippers podem ganhar. Se os Nuggets passarem, é se calhar uma coisa boa para os OKC, porque acho que tem grandes possibilidades de poder passar com maior ou menor dificuldade. Eu digamos assim, se for o OKC contra Denver, eu acho que o OKC é capaz de fechar a coisa em 5, 6 jogos. Se o OKC apanhar os Clippers, fazemos assim, Cirilo, vamos a 7 jogos e depois no jogo 7 eu depois digo como é que isto vai dar. Depende. Eu gosto muito do OKC, eu gosto muito desta equipa dos Clippers, contra a minha vontade, porque pronto, são a equipa da cave, mas pá, eu já o disse, eu acho que esta equipa dos Clippers, para contexto de playoffs, tirando o OKC, eu acho que é a segunda equipa mais forte da Conferência Oeste. Mas vamos ver como é que as coisas correm. Ok. Quedas, mesma pergunta para ti. Sim, eu acho que, embora dou favoritismo, não acho que seja fácil contra ninguém, mas dou ainda assim um favoritismo saudável a Thunder pela questão defensiva com qualquer uma destas, mas concordo, acho que como equipa os Denver têm muito mais fragilidades a explorar pelos Thunder do que os Clippers têm. Com um jogo de Thunder contra Clippers vai ser muito mais encaixado, chamemos assim. Sim, as equipas vão ficar muito mais encaixadas, faz tudo um bocado mais sentido uns com os outros. Por outro lado, o que eu diria é, nas coisas defensivas que os Thunder gostam de fazer, eu acho que as armas defensivas do Thunder debaixo do cesto não são tão eficientes contra o Jokic como as armas defensivas do Thunder no perímetro serão contra Harden e Kawhi e por aí fora. Sim. Ou seja, falando especificamente de como é que os Thunder defensivamente aguentam. Ou seja, eu acho que os Thunder, mesmo sendo melhores que os Nuggets de um modo geral, acho que os Thunder defensivamente iriam conseguir fazer a vida negra a toda a equipa dos Nuggets, menos o Jokic. Acho que o Jokic, a nível de músculo, iria conseguir ter a inteligência de usar esse músculo até para colocar tanto o Hartenstein como o Chet em foul trouble, e isso depois
desaustinnar um bocadinho essa estratégia defensiva deles. Por outro lado, e embora eu concordo que os Clippers seriam um duelo mais complicado para os Thunder, mas ao mesmo tempo acho que a possibilidade de o Harden, por exemplo, ter uma series absolutamente miserável contra os Thunder é grande. Sim, é grande. Sim. Eles têm armas defensivas. O Harden, pessoalmente nesta fase da carreira, em que já não tem o burst de velocidade que tinha antes, né? Já não passa pelos jogadores, porque o Harden usava muito aquele misto de velocidade e físico para passar pelos jogadores e também algum foul baiting, vamos ser sinceros, mas tipo, ele tinha essa capacidade de fazer o burst pelo jogador e esses blow-bys. Já não tem essa capacidade e o Harden, quando começa a ter um gajo em cima dele constantemente a tentar tirar a bola, tem momentos, tem jogos em que começa a desconcentrar e a cometer erros e alguns turnovers nesse sentido. E então, se o Harden tem o problema de às vezes entrar um bocadinho em espiral, quando uma, duas coisas correm mal, depois corre tudo mal. Portanto, nesse aspecto, no sentido, o Kawhi nesse aspecto é mais robô, não é tão fácil de afetar mentalmente, mas de um modo geral, ter um chato como o Ludort em cima de ti o jogo todo é sempre chato, ou seja, vão ser sempre lançamentos difíceis. Portanto, isto para dizer, concordo com o que o Gonçalo disse, acho que o Standard ainda assim preferem os Nuggets do que os Clippers, e o Clippers são um adversário mais difícil, mas ainda assim acho que pronto, os encaixes defensivos levam a algum, pronto, a que esta, em minha opinião, tem um bocadinho mais de nuance. Ok. Sim, e acabo por lá estar por compreender o que vocês disseram. Muito bem, vamos então fechar aqui o episódio, então, aqui, vamos ver e vamos esperar, lá está, pelos desfechos então destas duas séries que faltam do Oeste, para termos então esses jogos da segunda ronda. Regressamos para a semana, em que também vamos ver, lá está, desfechos, como disse, destes confrontos da primeira ronda e ver também estes primeiros jogos aqui da segunda ronda, em que já vai começar, atenção, já vai começar este fim de semana. Acho que é os Cavs contra os Pacers, porque realmente foi uma série pronto, que acabou rápido, vamos dizer assim, e depois teremos os Celtics contra, lá está, os Knicks, embora esse já é, acho que é no dia seguinte, acho que já é segunda-feira, salvo esse jogo. E depois os restantes, temos de estar à espera, lá está. Hoje temos apenas um jogo, temos apenas os Warriors com os Rockets. Amanhã, neste caso, amanhã exatamente Cavs e Pacers às 11, e depois temos na madrugada da manhã para depois da manhã os Nuggets com os Clippers, que é o jogo 7. E depois, caso tenhamos jogo 7, é depois na madrugada de sábado de domingo para segunda. Temos depois os Rockets com os Warriors, se tivermos jogo 7. Mas jogo 7. Nesta altura está a fazer muito aquela de colocar as coisas um bocadinho em pausa, esperar que a primeira ronda feche, para depois poderem começar mesmo a sério. Como eles fazem nas finais da conferência e na própria final, que é estipular uma data para eles começarem todos juntos. E eles também fazem. Embora na primeira ronda se houver séries que realmente acaba, tipo, as duas equipas acabam com 4-0, normalmente até arrancam bem cedo até. Neste caso, por acaso, até houve ali um jogo 5. E até mesmo agora vamos começar a ter aqueles jogos, não vamos ter quase 3 ou 4 jogos todos os dias, vamos ter se calhar um jogo aqui, um jogo acolá, não vamos ter tudo tão um ou dois, agora, se calhar dois jogos, se calhar 2 jogos, 1 ou 2 jogos, sim, vai ser por aí. E depois das finais da conferência vai ser só um jogo e se calhar vai haver intervalos em que não há jogos até quando for finais da conferência, que é normal, não é? E depois na final, já sabem como é que é um jogo a cada 3 dias ou em 4 dias, normalmente é assim, que é historicamente a NBA. Muito bem, vamos então despedir, maltinha, mas antes de despedir, fazer a publicidade do costume, subscrevem no canal aqui no YouTube, deixem o like, ajuda na questão do algoritmo e aparecer nas recomendações disso. Subscrevem também, se preferirem, em formato de áudio, estamos naquelas principais plataformas, no Spotify e na Apple Podcast. Deixam os 5 estrelas, que também aparecem nas recomendações dessas aplicações. E sigam-nos nas redes sociais, no Twitter ou X, como queiram chamar, e também estamos no Instagram e no Threads. Um grande abraço a todos e um obrigado aqui, em especial ao Pedro Quedas, por mais uma participação, que nós gostamos sempre, incluindo eu, porque lá está, fanbase, Magic Nation, essas coisas todas, mas não só, também dá sempre
um bom comentário e uma boa análise aqui quando vai ao nosso podcast. E agradecer, lá está, como disse, mais uma vez a minha presença. Gonçalo, o que é que queres dizer antes de fechar aqui o episódio? Acho que é isso que tu queres dizer qualquer coisa antes de encerrar. Sim, está-se o dos Santos no sábado, acho que não estou em erro, é no norte, acho que é em Gondomar, se não estou em erro. No sábado às 3 temos o Alvarense contra o Oliveirense e depois temos o Benfica Porto às 6 da tarde no sábado e a final é no dia a seguir. Grande abraço e até para a semana. Game 7, baby! Gonçalo a dar o calendário da Taça dos Santos. Vá, fiquem bem, malta. Game 7, man.